Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todos vocês que foram chegando. Alguns já deram uma boa noite aqui, só que me passou. Boa noite, Márcia, Valéria, Wanda, Marciana, Lázara, boa noite. Gorete, boa noite. Célia, Giovanice, Eliene, boa noite. Caverna, é isso? Caverna RC? Não sei. Boa noite. Marilene, boa noite, Thaís, Roseli, Severina, Maria do Rosário, Lourdinha, Vera Almeida, boa noite, Deus abençoe vocês. Boa noite, Graça, Cícera, Edilene, Verinha Santos, Daniel, boa noite, Adeilda, Isabel Santos, Rosana, boa noite, Daniel G. Carvalho, boa noite. Neide Barbosa, boa noite. Boa noite, Adeilda. Fran, boa noite, Deus abençoe. Gislaine, Daniel Carlos, Severina, Letícia, boa noite. Gilda, boa noite. Jaque, boa noite. Boa noite, Leila. Marileide, boa noite. Jansen, boa noite. Ana, boa noite. Joel, Olineide. Que bom, pessoal. Que bacana que estamos aqui novamente. Isabel, boa noite. Para mais esta live. Nesta situação inusitada, né? Mas pelo menos estamos, de certa forma, unidos, né? Virtualmente, mas também na oração e no coração de Deus. Boa noite, Sônia, Natalina, Ed, boa noite. Lilian, boa noite. O bacana é exatamente isso, né? Muitos rostos que estou vendo aqui, né? Que a gente cumprimenta, são pessoas que têm acompanhado as nossas lives nos últimos dias. E desculpe se eu estou falando errado, não sei se é live mesmo, né? Eu e o inglês a gente passa por lados opostos da calçada, da rua, né? Eu numa calçada e a língua inglesa na outra, então não sei se pronuncio corretamente, tá? Como eu disse desde o início, o intuito destes momentos nossos era de nós estudarmos um pouco a fé da igreja sobre a pessoa de Maria, né? Então passamos pelos evangelhos, começamos a trabalhar os dogmas, né? Já falamos do dogma da Mãe de Deus, Theotokos, dogma da Virgindade Perpétua na semana passada. Essa semana, então, nós vamos começar, na verdade, a falar sobre o dogma da Imaculada Conceição, que inclusive é o título dado a Nossa Senhora aqui na nossa paróquia, né? Paróquia Imaculada Conceição. Por que eu digo começar? Porque tem muita coisa que envolve o dogma, né? Aliás, todos os dogmas são assim, né? Não é da noite para o dia que um papa resolve, né, acorda iluminado por Nossa Senhora, né, e diz, hoje eu vou promulgar um novo dogma. Não. Né? A fé da igreja vai amadurecendo sobre um determinado tema e chega um momento que é preciso definir esse tema, porque quando não se define o tema, às vezes isso provoca uma certa divisão por parte dos cristãos, né? Então existem aqueles que creem, existem aqueles que não creem, né? Existem aqueles que ficam sempre na dúvida do que a igreja de fato crê, e isso acaba complicando um pouco a vida da própria igreja, né? Por isso que quando há dúvidas, é preciso que a igreja, né, como guardiã da fé, né, possa dar uma palavra sobre essas situações, tá? Então, isso aconteceu no que diz respeito
ao dogma da maternidade divina. Isso aconteceu no que diz respeito ao dogma da virgindade perpétua. Tá? Isso acontece com relação ao dogma da Imaculada Conceição e também com relação ao dogma da Assunção de Nossa Senhora. Tá? A diferença é que o primeiro dogma, a maternidade divina, e o dogma da virgindade perpétua foram definidos em concílios ou sínodos, né? E claro, isso depois promulgado pelo Santo Padre, né? No caso dos dois primeiros, a palavra do concílio é a lei, né? No caso dos dois últimos dogmas, são papas quem vão promulgar, tá certo? Então isso é importante que a gente saiba, né? O dogma da Imaculada Conceição e o dogma da Assunção de Nossa Senhora não foram promulgados em concílios, mas por papas. A Imaculada Conceição por Pio IX e a Assunção de Maria por Pio XII. Nós vamos ver isso, tá? Mas por que então que eu disse que nós apenas faríamos uma pequena introdução, né? Provavelmente hoje nós não entramos ainda no tema da Imaculada Conceição, tá? Ou no dogma da Imaculada Conceição, mas vamos trabalhar, né, o porquê que se fará necessário definir um dogma sobre a Imaculada Conceição de Maria, tá? Bom, primeiro, quando nós dizemos que Maria é a Imaculada Conceição, ou falamos de Imaculada Conceição de Maria, nós estamos dizendo que quando Maria foi concebida no ventre de sua mãe, Ana, ela foi concebida sem a mancha do pecado original, tá? Nesse sentido, antes de falarmos da concepção de Maria, é preciso falar da doutrina do pecado original. E aí sim nós vamos compreender o porquê que foi preciso, em um determinado momento, a Igreja definir tal dogma. Tá? Bom, ali pelo século III, final do século II, início do século III, começou-se a se trabalhar a ideia de que o pecado de Adão não era apenas um pecado pessoal ou um pecado da pessoa de Adão, mas um pecado da natureza humana. Porque Adão é como que o protótipo, digamos assim, da natureza humana. Em Adão, toda a natureza humana estava contida por ter sido o primeiro. Tá? Alguns nomes, né, que vão trabalhar muito esta ideia é Tertuliano, Cipriano de Cartago, Ambrósio de Milão e o teólogo por excelência, né, que vai elaborar a doutrina do pecado original e também da graça de Cristo, Santo Agostinho, né, o teólogo por excelência nesse assunto, tá? Porque depois dele, todos os que vão falar sobre pecado original, todos os que vão falar sobre a graça de Cristo, vão beber em Agostinho, tá? Então, o que se dizia? O pecado de Adão não atingiu, digamos assim, ou não trouxe consequências apenas para ele. O pecado de Adão trouxe consequências para toda a humanidade. Como que os padres da Igreja vão falar isso, ou vão entender isso, né? Com base em que os padres da Igreja vão falar isso? Lendo o capítulo 3 de Gênesis, né? Onde se fala do pecado dos primeiros pais, quando em vez de obedecer à ordem do Criador, vai se deixar seduzir pela ordem da serpente, né? Que é a de comer o fruto da árvore, e o próprio texto, né, do capítulo 3, o final do capítulo 3 de Gênesis, vai mostrar as consequências de Adão, as consequências do fato de
Adão e Eva terem comido daquele fruto que havia sido proibido por Deus, né? Então, entre as principais consequências estão, primeiro, a questão da mortalidade, né? O ser humano vai voltar ao pó, né? De onde saíra. Alguns vão dizer que antes mesmo da mortalidade existe a questão da vergonha, né? Porque quando eles comeram do fruto, eles ficaram com vergonha e se enxergaram nus. Por isso se esconderam de Deus no jardim, né? Mas, fora isso, nós temos a questão da morte, a mortalidade, né? Nós temos o castigo que é dado à mulher, do sofrer as dores do parto e de ser dominada pelo marido, né? Nós temos as consequências à própria serpente, que seria rastejar e comer o pó da terra, e as consequências ao homem, né? Se antes o homem tinha tudo nesse grande jardim que Deus havia criado para ele, a partir de agora o homem vai ter que trabalhar para comer, né? Vai ter que, de fato, suar e ferir a terra, trabalhar a terra para que ele possa, de fato, sobreviver. Então, o relato da criação vai trabalhar a situação de a passagem de um estado de graça para um estado de desgraça, entende? Então, o ser humano, até o pecado, era agraciado. Vivia em um jardim, no chamado Éden, que quer dizer delícias, prazeres, né? No sentido de viver na presença de Deus. Essa que é a ideia, né? É um jardim em que o próprio Deus caminha, né? Nós vemos essa cena bonita, né? Uma imagem antropomórfica de Deus, Deus caminhando no jardim. Então o ser humano sai dessa situação de graça e entra agora em uma situação de desgraça, tá? O apóstolo Paulo, não apenas ele, né, mas o Antigo Testamento, o livro da sabedoria, os Salmos também vão trabalhar um pouco isso, nessa ideia da condição humana, pecadora, da ideia de uma defectibilidade, digamos assim, né, na natureza humana, mas não é nada muito elaborado. O apóstolo Paulo, ele vai, tratando do pecado de Adão, ele vai considerar que o pecado de Adão não traz consequências apenas para o próprio Adão, mas traz consequências para toda a humanidade, né? E essas consequências seriam, a principal das consequências seria a morte. No capítulo 5, versículo 12 de Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram, né? Então a morte torna-se consequência do pecado, né? A questão é que muitos que vão ler esse trecho do apóstolo Paulo vão entender que Paulo havia dito que todos pecaram, todos morrem, porque todos se encontram como pecadores no pecado de Adão. Vamos ler o trecho, e aí eu vou ler um pouco mais para baixo, para que isso fique claro para nós. Quem tiver a sua Bíblia, pode pegar a sua Bíblia, a carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12 e seguintes. Paulo vai falar da justificação que nos é alcançada através da morte e ressurreição de Cristo. E aí vai fazer uma relação antitética entre a pessoa de Adão e a pessoa de Cristo. Assim como nós vimos, né, uma relação antitética entre a pessoa de Eva e a pessoa de Maria, Paulo vai fazer uma relação entre a pessoa de Adão e uma relação e a pessoa de Cristo, tá bom? Então, em Romanos 5, versículo 12, nós temos o seguinte: eis porque,
por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Assim, a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Pois, aí versículo 13, pois até a lei havia pecado no mundo. O pecado, porém, não é levado em conta quando não existe a lei. Todavia, a morte imperou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram de modo semelhante à transgressão de Adão, que é figura daquele que devia vir. Vamos parar aqui. Pecado, né, é uma transgressão de um preceito. Né? A palavra pecado quer significar isso, né? É a transgressão de um preceito. No grego, hamartia, né? No feminino. Hamartia nada mais é do que uma falta, né? Então, nós temos uma ordem, esta falta quebra, digamos assim, esta ordem quebra este equilíbrio, tá? Então, o pecado, ele é sempre visto como uma quebra de preceito, né? Ou como uma desobediência a um preceito determinado. Neste caso, né, Paulo vai dizer que antes da lei já havia pecado e já havia morte. Neste sentido, a morte não resulta da transgressão da lei que nós recebemos de Moisés, né? Porque antes disso já havia pecado e já havia morte. Então, a quem que Paulo vai ligar a situação morte da natureza humana? A pessoa de Adão. Então, Paulo vai enxergar na pessoa de Adão, né, digamos que o protótipo, a cabeça da humanidade. Nesse sentido, em Adão, todos já estão contidos. E no pecado de Adão, todos, de certa forma, participam, por isso todos carregam consigo as consequências daquele pecado. Porque Adão não é só a pessoa física Adão, né? Eu costumo brincar nas aulas, né, de que Adão não seria apenas aquela pessoa física com RG e CPF, né? Adão, ele representa para Paulo toda a humanidade, todo o gênero humano, tá? Se Adão pecou e se a consequência do pecado foi a morte, logo todos aqueles que descendem de Adão, sendo ele cabeça da humanidade, todos eles herdarão as consequências do pecado de Adão, que é a morte. Isso para Paulo, tá? E não só a morte, como o próprio impulso, de repente, né, do pecar. Paulo não vai trabalhar a ideia de um pecado hereditário, né, que é passado de geração em geração. Mas ele vai dizer que o pecado existia desde Adão. Então Adão acaba se tornando como que o inaugurador desta situação de pecado na humanidade. A morte é prova deste pecado, e como não só Adão morreu, mas todos nós morremos, né, porque somos descendentes de Adão, para Paulo, de certa forma nós encontramos na situação morte a presença do pecado de Adão, né? Então é o que a gente diz, não há uma elaboração, né, sistemática, digamos assim, da ideia de pecado hereditário ou de pecado original, mas Paulo vai trabalhar essa relação, pecado de Adão, morte, e não só morte de Adão, mas morte de toda a natureza humana, tá? Então, versículo 3, pois até a lei havia pecado no mundo, o pecado, porém, não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte imperou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram de modo semelhante à transgressão de Adão, que é figura daquele que devia vir. Esse aquele que devia vir seria o próprio Cristo. Entretanto, versículo 15, não acontece com o dom o mesmo que com a falta. E aí, Paulo começa a fazer a relação entre Adão e Cristo, a atitude de Adão e a atitude de Cristo. Deixa eu ajustar aqui a câmera que ela está escorregando. Pronto.
Se pela falta de um só a multidão morreu, com quanto maior profusão a graça de Deus e o dom gratuito de um só, Jesus Cristo, se derramaram sobre a multidão. Então veja, a falta de um homem só traz para todos a morte, tá? Entretanto, a doação ou dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo, ou a sua autodoação, faz com que a graça de Deus se derrame sobre toda a multidão. Também não acontece com o dom como aconteceu com o pecado de um só que pecou, porque o julgamento de um resultou em condenação, ao passo que a graça, a partir de numerosas faltas, resultou em justificação. Se com efeito, pela falta de um só, a morte imperou através deste único homem, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Por conseguinte, assim como a falta de um só resultou a condenação de todos os homens, olha que interessante, ó. A falta de um só resultou a condenação de todos os homens. O que isso significa? Paulo entende que toda a natureza humana sofre as consequências daquele um só. Quem é aquele um só? Adão, né? Do mesmo modo, da obra de justiça de um só, esse um só é Jesus Cristo, resultou para todos os homens justificação que traz a vida. De modo que, como pela desobediência de um só, todos se tornaram pecadores, assim, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Então veja, é interessante, embora Paulo não trabalhe, de maneira clara a ideia de um pecado hereditário, entretanto, Paulo entende que o pecado de Adão foi tão grave que influenciou não apenas a pessoa Adão, mas o gênero humano em si, tá certo? E logo, com essa desobediência, o que nos vai salvar será a obediência de um só, Jesus Cristo. Ora, a lei interveio para que avultasse a falta, mas onde avultou o pecado, a graça superabundou, para que, como imperou o pecado na morte, assim também imperasse a graça por meio da justiça, para a vida eterna, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que Paulo entende? No fato de nós morrermos, nós encontramos os vestígios do pecado de Adão. Tá certo? O que vai acontecer? Os padres da igreja vão ler este trecho e vão compreender que, de fato, o pecado de Adão foi um ato grave que influenciou não apenas a pessoa de Adão, mas todos os seus descendentes, uma vez que toda a natureza humana estava contida em Adão, uma vez que ele é o primeiro ser humano, tá? Então, quando você pensa em natureza humana, para Paulo, você está pensando em Adão. Você está pensando no primeiro ser humano. Por isso que aquilo que o primeiro ser humano faz não traz consequências apenas para ele, mas para toda a humanidade. Tá? Então, os padres da igreja vão ler esse texto, vão entender que o pecado de Adão, de certa forma, está impregnado na natureza humana, tá? E por isso, não só os adultos, mas também as crianças deveriam ser batizadas. Batizadas não apenas para que fossem inseridas na vida da igreja, mas também para que fossem redimidas da presença desses vestígios, digamos assim,
do pecado de Adão. Isso principalmente os padres da igreja do Ocidente, né? Principalmente os padres do norte da África, tá? Essa teologia do pecado original ela vai ganhar muita força entre os padres da igreja do norte da África, ali pelo século III, século IV, século V, com Santo Agostinho, tá bom? Não que não se batizasse crianças na época, né? As crianças já eram batizadas, mas o intuito do batismo das crianças na época era fazer com que elas fossem inseridas na vida da comunidade cristã já desde cedo. Então, elas já participassem da igreja, não apenas os adultos, mas também as crianças. Na época, nós não tínhamos nada definido também sobre batismo de criança e batismo de adulto. Então, muitas comunidades batizavam apenas adultos. Em outras comunidades, né, em outras igrejas locais, em outras dioceses, se batizavam também as crianças, então logo desde cedo, tá? No mundo oriental, a criança ela é batizada e ela já recebe a primeira comunhão e a crisma, né? Pode ser pequenininha do jeito que for. Então, muitas igrejas do Oriente já dão a Eucaristia para a criança, né, ainda bebezinha, tá? São curiosidades, tá? Então, esses padres vão interpretar que, se de fato na natureza humana há vestígios do pecado de Adão, né, é preciso que a criança seja batizada não apenas para ser inserida na vida da igreja, mas para ser redimida deste pecado, desta mancha do pecado de Adão em sua natureza, tá? Aí é que se começa a ideia, a se trabalhar a ideia de um pecado hereditário, um pecado que é transmitido por natureza, e esse pecado seria o pecado de Adão. No início do século V, surge um monge bretão chamado Pelágio, e ele vai trabalhar a ideia de que o pecado de Adão só trouxe consequências para o próprio Adão, de que a natureza humana já fora criada mortal, né? Nesse sentido, o mau ato de Adão, ou o pecado de Adão, não poderia causar danos à natureza humana, uma vez que o pecado de Adão seria um pecado pessoal, de Adão. A natureza humana não teria culpa do pecado do primeiro homem, tá? Só que os padres da igreja vão entender que no primeiro homem toda a natureza está contida. Desculpem o exemplo, né? É uma coisa que me vem assim, mas imaginemos, por exemplo, uma peça, né? Uma peça, é um exemplo meio tecnicista, talvez não muito bom, mas é o que me vem agora na cabeça, né? Uma peça que deverá ser a matriz, né? De onde todas as demais peças vão surgir. Imagina uma peça, então, que foi produzida com um defeito. Não é o caso de Adão, porque Adão não foi feito pecador. Ele tornou-se pecador, né, através do seu livre-arbítrio. Essa peça passa a ter, então, um defeito. E todas as demais peças que têm esta peça como modelo vão sair com o mesmo defeito, né? Então, como eu disse, é um exemplo assim um pouco raso, um pouco fraco, mas apenas para a gente tentar compreender, né? Os padres da igreja diziam, uma vez que Adão pecou, não foi só Adão que pecou, né? Foi Adão em que estava contida toda a natureza humana. Nesse sentido, as consequências do pecado de Adão não são apenas de Adão, mas de toda a natureza humana contida nele. Então, como eu dizia, Pelágio vai dizer que não, a natureza humana não tem nada a ver com o pecado pessoal de Adão, né? E a prova disso seria que no Antigo Testamento nós tivemos muitos homens e mulheres que eram justos, né? E uma vez que são justos, não poderiam ser colocados, né, nesta conta daqueles que
sofrem as consequências do pecado de Adão. Isso provaria que o pecado de Adão foi apenas um pecado pessoal. Diante disso, e porque o pecado de Adão foi pessoal e atingiu apenas o próprio Adão, a graça de Cristo não teria o efeito redentor, né? A graça de Cristo seria apenas um auxílio dado a quem pedisse, né? E um auxílio concedido por Deus diante dos méritos nossos. Ou seja, a partir do momento que eu vou agindo bem, né? E peço esta graça me é dada através dos méritos, né? Da minha própria pessoa, uma vez que eu vou buscar sempre uma vida ascética, uma vida de oração, né? Uma vida sempre temente a Deus, né? Nesse sentido, a graça dependeria mais da minha liberdade do que da própria bondade de Deus, tá? E aí está a grande questão. Para Santo Agostinho, pensar desta forma é anular a cruz de Cristo. Uma vez que Agostinho, e não só Agostinho, como boa parte, né, dos teólogos da igreja da época, entendiam a cruz de Cristo como a redenção da humanidade diante do pecado, né? Então Cristo teria vindo redimir a humanidade do seu pecado. Por isso teria derramado seu sangue na cruz de maneira livre, tá? Por isso a cruz é o maior sinal da graça de Deus, né? Quando Pelágio diz, olha, nós já fomos todos criados mortais, né? A graça de Cristo é apenas um auxílio que nos é dado quando nós pedimos e nos é dado em vista dos nossos méritos. Para Agostinho é anular a cruz de Cristo, né? Primeiro porque graça é graça, graça não depende dos nossos méritos. Deus nos dá a graça por simplesmente nos amar, né? E não porque nós merecemos. Então Agostinho vai falar, olha, dizer que Deus nos dá a graça diante dos nossos méritos é anular a cruz de Cristo, né? É dizer que tudo aquilo que Cristo fez, a morte de Cristo foi inútil, né? Uma vez que a morte de Cristo não teria um efeito redentor, tá? Seria apenas consequência da vida que ele quis para si, que seria pregar o reino de Deus, né? E a consequência da pregação do reino de Deus seria a perseguição religiosa e política na época que o levou à morte de cruz, né? Para Agostinho, não. Para Agostinho, a morte de cruz tem um efeito específico, e esse efeito específico é a redenção, é a justificação. É bem verdade que Agostinho ele vai ter como base esse texto que nós acabamos de ler de São Paulo, a carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, e uma tradução errada, tá? É interessante a gente pensar isso, né? O versículo utilizado por Agostinho do capítulo 12, do capítulo 5, versículo 12 de Romanos, estava errado. E a gente percebe isso quando a gente está lendo as obras de Agostinho, né? Quando a gente pega o texto em latim e a gente percebe o erro de tradução, né? Nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego. Agostinho não entendia muito bem o grego, ele não sabia muito bem o grego, né? Ele às vezes se aventurava, né, em fazer uma espécie de uma exegese de termos gregos, mas ele mesmo, no livro das Confissões, ele vai confessar que ele não era muito bom no grego, né? Por isso ele utilizava os textos bíblicos traduzidos para o latim, e eram traduções livres na época. Nós não tínhamos a Vulgata de São Jerônimo ainda, né? São Jerônimo estava ainda trabalhando a sua tradução do grego e do hebraico para o latim. Então Agostinho vai utilizar um texto que nós conhecemos como Vetus Latina, né? Uma velha tradução de trechos ou de textos bíblicos para o latim. E a pessoa que fez essa tradução utilizada por Agostinho, ele esqueceu de acrescentar a palavra morte, né? Em uma das vezes que ela aparece no grego.
Então, o texto original diz o seguinte: por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram, né? Então, o texto original diz: a morte passou para todos os homens. No texto utilizado por Agostinho, da Vetus Latina, né, nós temos o seguinte: por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim passou para todos os homens em quem todos pecaram, né? Veja que não foi colocada pela segunda vez a palavra morte, simplesmente passou para todos os homens, né? Agostinho vai interpretar que o que passou para todos os homens não foi apenas a morte, mas o próprio pecado de Adão. Mas ele vai fazer essa interpretação tendo como base não apenas esse texto. Aí é que está. Muitos teólogos contrários a esse pensamento de Agostinho vão dizer que Agostinho formula a teologia do pecado original em um erro de tradução, quando, na verdade, embora este seja um dos textos mais citados por Agostinho, quando ele vai tratar da questão do pecado de Adão, não é o único texto. Agostinho vai utilizar o restante do texto de Paulo também, o Salmo 50, onde diz: pecador minha mãe me concebeu. Então ele vai entender que isso é uma prova de que a natureza humana carrega consigo o pecado de Adão, e tantos outros textos bíblicos, né, que vão falar desta presença do pecado no homem. Agostinho vai entender o quê? O pecado de Adão de fato passou para a natureza humana, e uma vez que o pecado de Adão passou para a natureza humana, né, este pecado das origens torna-se um pecado original, né, ou torna-se não seria o melhor verbo, né, mas deve ser considerado como um pecado original do qual todos os demais pecados se originam, né? E aí Agostinho começa a trabalhar, tendo como base não apenas a teologia paulina, mas toda a escritura. A partir da sua leitura alegórica, ele vai começar a trabalhar a ideia de que o pecado de Adão, de fato, passou para todos os homens. Não apenas a morte passou para todos os homens, mas inclusive o pecado. Se o pecado passou para todos os homens, aquele que morre sem a graça do batismo morre em pecado, mesmo que não tenha pecado pessoal. Aí está o caso das crianças, né? A criança que morresse sem o batismo, ela morreria com o pecado de Adão, tá? Por isso a necessidade do batismo. Para Agostinho ainda, né, esse pecado, né, que a gente deve de Adão, na verdade, ele impede que haja de fato uma unidade da pessoa com a pessoa de Cristo, né? Uma vez que há esse impedimento, o batismo tem esse caráter de remédio. É o remédio que nós tomamos para sermos curados deste pecado, que não foi cometido por nós, mas que nós devemos porque somos descendentes de Adão. Tá? Além disso, né, para Agostinho, o pecado é transmitido por natureza, né? Nesse sentido, a gente recebe o pecado através da união conjugal, né? Então, é da união dos sexos, diz Agostinho, que se transmite o pecado original, exatamente porque é da união dos sexos que se nasce uma criança, né? Que se gera uma criança no ventre de sua mãe. Então, essa situação de pecado original se dá desde a concepção. Então, quando o ser humano ele é concebido, ele já é concebido com o pecado original. Tá? Isso segundo a teologia
do pecado original de Agostinho, e depois Tomás de Aquino vai também trabalhar essa questão. Tá? Essa ideia de Agostinho vai ser então definida como doutrina, primeiro em concílios regionais, né? Por exemplo, o Sínodo de Cartago. Temos um pequeno sínodo em Cartago em 411 para condenar o pensamento de Pelágio, tá? Que para eles anulava a necessidade da cruz de Cristo. Depois, em 418, nós teremos um novo concílio, um concílio regional, também em Cartago, definindo, né, a doutrina do pecado original. Essa doutrina vai ser aceita por Roma. Roma, já desde a época, tinha uma grande influência entre as igrejas, então o que Roma dizia, né, era, de certa forma, aceito pelas outras igrejas, sempre, claro, em unidade, né, com os bispos do mundo inteiro, tá? do mundo inteiro conhecido na época. Depois, no Concílio de Trento, nós teremos a definição do pecado original como, de fato, um dogma para toda a igreja. Então, o Concílio de Trento é o concílio ecumênico que vai, de fato, bater o martelo, digamos assim, nessa questão do pecado original. Tá? Depois nós teremos vários outros pensadores que vão levar a doutrina do pecado original ao extremo, além daquilo que Agostinho havia imaginado, né? E, por exemplo, Miguel Baio, Jansênio, o próprio Martinho Lutero, e aí vai. Tá? Mas isso para nós não é importante. Eu só quis fazer essa introdução com vocês para vocês entenderem que o dogma da Imaculada Conceição tem a ver com a doutrina do pecado original. Porque a questão é o seguinte, né? Vou fazer a pergunta, mas nós não vamos responder hoje, vamos responder apenas na próxima semana, tá? Mas é importante que a gente vá refletindo. Se você quiser, você pode até fazer pesquisas com relação a isso, tá? Uma vez que a natureza humana, então, recebe esse pecado da união dos sexos, ou seja, do ato sexual, da geração natural de uma criança, que se dá através da relação sexual, né? Como entender, então, o fato de Deus, o puro por excelência, o santo por excelência, ser gerado no ventre de alguém que, por um pequeno instante, tenha conhecido o pecado. Um pequeno instante que seja, tenha conhecido o pecado, né? Então, a doutrina da Imaculada Conceição surgirá diante deste questionamento, né? Como é que pode Deus, o santo por excelência, o puro por excelência, né, ser gerado no ventre de alguém que, mesmo que por um pequeno instante, tenha conhecido o pecado, nem que seja um pecado que não fosse pessoal, mas o pecado de Adão, né? E aí, desde muito cedo, a igreja já vai começar a trabalhar a ideia de que Maria havia sido concebida, sim, através da união dos sexos, através da relação entre Joaquim e Ana, mas que na sua concepção ela já havia sido redimida por Deus. Ela já havia sido concebida sem pecado. Tá certo? E aí temos vários padres que vão trabalhar essa questão. Vou apresentar, né, um deles. O próprio Agostinho vai dizer, não vai trabalhar muito bem essa questão, mas ele vai dizer que, excetuando a Virgem Maria, não há nenhum outro justo na face da terra que não necessite do batismo para a remissão do pecado, tá? Santo Ambrósio também vai dizer algo já meio que preparando essa questão da doutrina, que só viria a ser promulgada, né, por Pio IX. E dentre outros padres também, nós temos João Damasceno,
né, que já está ali mais na patrística tardia, ele vai deixar bem claro, né, na sua teologia, nas suas homilias mariológicas, que Maria foi concebida sem a mancha do pecado original. Nós vamos ver isso na próxima semana, tá? Mas quem de fato vai trabalhar de maneira sistemática a ideia da Imaculada Conceição é João Duns Scoto. Tá? João Duns Scoto, ele vai de fato trabalhar a ideia de que não aceitar a concepção imaculada de Maria é colocar em dúvida a redenção perfeitíssima de Cristo. Porque para João Duns Scoto, o Redentor perfeitíssimo, ele deve redimir não apenas através da cura, mas também através da prevenção de se adquirir esse pecado. E pelo menos uma das criaturas de Deus, para comprovar a mediação perfeitíssima, deveria ser privada do pecado, de conhecer o pecado. Não que Maria não tenha tido a necessidade de redenção, mas essa redenção não se dá como os demais seres humanos através de uma cura que nós recebemos por meio do batismo, mas por prevenção. Tá? Tudo isso a gente vai ver na próxima semana. É bom que a gente fica com esse gostinho de quero mais, né? E aí a gente tenta se interessar também e buscar alguma coisa, tá? Sobre essa situação. Então é Duns Scotus quem vai de fato formular sistematicamente a doutrina da Imaculada Conceição, tendo como base o pensamento dos Santos Padres. Tá? É interessante que no que diz respeito, nós vamos ver isso também na próxima semana, no que diz respeito à Imaculada Conceição, grandes santos, grandes teólogos da Igreja não trabalhavam a ideia de que Maria tinha sido concebida sem pecado. Não compreendiam a possibilidade de Maria ser concebida sem pecado. Um deles, por exemplo, é Santo Tomás de Aquino, né? Santo Tomás de Aquino é referência para a teologia, digamos assim, em muitos assuntos. Entretanto, no que diz respeito à teologia da Imaculada Conceição, Santo Tomás de Aquino, ele não vai trabalhar essa ideia. Ele vai dizer que Maria foi redimida no ventre de Ana, assim como Santo Anselmo, né? Assim como Bernardo de Claraval, não vão trabalhar a ideia da Imaculada Conceição, tá? Quem vai trabalhar de fato, além desses padres que eu citei, mas assim, apenas citando, não elaboram uma teologia, mas quem vai de fato elaborar uma teologia sobre a Imaculada Conceição de Maria é João Duns Scoto. Vou indicar um filme para vocês assistirem. E eu acho que o nome do filme é João Duns Scotus, né? Eu acho que você consegue no YouTube, tá bom? Deixa eu pesquisar aqui rapidinho, só para a gente ver. Porque neste filme vai se tratar de alguns temas teológicos, filosóficos e teológicos, e nós teremos um momento do filme que vai mostrar uma disputácio. O que é uma disputácio? Na Idade Média, no tempo da escolástica, era muito comum, quando se tinha algum tema que não havia concordância, duas escolas teológicas se reuniam numa praça com mediação dos bispos ou de outros teólogos ou dos reitores das universidades para disputar um argumento teológico com base filosófica, com base teológica, e aí vai, sobre aquele determinado tema. E aí, peraí, minha gente, minha mãe tá me ligando. Depois eu ligo para ela. E a disputácio, né, servia exatamente para que um pensador, né, comprovasse a validade do seu pensamento. E aí nós teremos uma situação de disputácio, ou de disputa, né, sobre o tema da Imaculada Conceição,
entre João Duns Escoto, a escola franciscana e a escola dominicana, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. O nome do filme é... Opa. Beato Duns Escotos, isso. Obrigado, Lourdinha. Tá lá no YouTube, tá bom? Então você pode acessar lá no YouTube, Beato Duns Escotos. E você tem o filme completo, né? Isso que é legal. É 1h20 mais ou menos de filme. E aí você vai ver essa questão da disputa teológica sobre o tema da Imaculada Conceição, tá bom? Bom, pessoal, se você quiser assistir só a parte da defesa, também tem a parte só da defesa do tema da Imaculada. Mas é legal a gente assistir o filme inteiro, né? Aproveita, né, e pega o final de semana e assiste no YouTube, tá? E é isso, tá? Por hoje eu acho que chega, já é 9h50, tá? Hoje o padre falou mais de 20 minutos novamente. Na verdade, eu não consegui falar 20 minutos em nenhuma das nossas aulas, né? Falei que seria pequenas aulas de 20, 25 minutos no máximo, mas sempre tem dado 50 minutos por aí, tá bom? Então ficamos por aqui e na semana que vem a gente retoma o tema da Imaculada Conceição. Então o tema da nossa aula será a Imaculada Conceição, parte 2, tá bom? Até mais, que Deus abençoe vocês. Aliás, antes, vamos rezar, né? Rezemos de maneira especial por todos os mortos, né? Pela Covid-19. Também todos aqueles que perderam suas vidas nesses últimos tempos, por causa da violência, ou acidentes, ou outras doenças, né? Que Deus tenha misericórdia dos seus familiares, tantas pessoas que não estão podendo velar os seus mortos, né? Talvez, além da dor da morte, tem também a dor de não poder velar o seu ente querido. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que Nossa Senhora nos acompanhe, né? Nos acompanhe sempre, principalmente nessa situação tão difícil. Rezemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o que tem tudo a ver com o dogma da Imaculada Conceição: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até mais, que Deus abençoe vocês.